prosseguimos com esse culto maravilhoso, convidando agora as crianças para devagarinho se retirarem para o culto das crianças. As professoras e os professores do culto infantil vão estar também agora indo participar. As crianças estão na galeria, estão descendo devagarinho, não é isso? As escadas, as que estão aqui embaixo também, vão se dirigir agora à nossa área infantil para a realização do culto. Quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo 1. Abra a tua Bíblia nesse texto, e eu queria convidar toda a igreja que ainda não tem esse texto que nós estamos usando, a Bíblia Almeida século 21. Quem ainda não tem, não comprou a sua Bíblia Almeida século 21, levanta a mão. Quem ainda não comprou? Então o irmão precisa comprar, tá bom? Faz um esforço. Se o irmão tiver dificuldade, nós dividimos para o irmão. Custa R$30 a Bíblia, mas podemos dividir em 10 vezes de 3 para o irmão poder pagar e comprar. Mas não pode deixar de adquirir. Claro que o pastor está brincando, né? Mas o irmão precisa comprar essa tradução para que a gente possa otimizar a nossa leitura da Bíblia aqui na igreja, e todos participarem, nos grupos de relacionamento também. É muito importante que você tenha essa tradução. Vamos fazer a leitura? Toda a igreja, Salmo 1. Eu quero nessa manhã falar sobre o estilo de vida que agrada a Deus. Você tem um estilo de vida que agrada a Deus? Tem, meu irmão? Você tem um estilo de vida que agrada a Deus? Pergunta a pessoa aí do lado. Seu estilo de vida agrada a Deus? Na galeria também, pergunta. Você que está aí na internet, o seu estilo de vida agrada a Deus? E eu quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo pela internet. Que Deus também abençoe o seu coração e fale com você nessa manhã. Salmo 1. Vamos fazer a leitura do texto bíblico? A leitura é responsiva. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações, amém? O seu estilo de vida agrada a Deus? Qual é o seu estilo de vida? O seu estilo de vida, meu irmão, determina pelo menos 3 coisas. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Olhe para mim, por favor. Seu estilo de vida determina quem você é. A maneira como você vive demonstra quem você é. E não tem como fugir disso. Segunda coisa, a maneira como você vive determina em que você acredita. O que você acredita, o que você faz, determina o que você acredita. Se você faz determinadas coisas, sejam elas quais forem, demonstra a sua fé. Demonstra naquilo que você está focado o seu coração. A terceira coisa, o seu estilo de vida determina onde você vai chegar. Não tem como ter um estilo de vida de um jeito e chegar no outro lugar. Não tem como ter um estilo de vida perdido e encontrar a salvação. Não tem como ter um estilo de vida nababesco e querer alcançar alguma coisa que esse estilo de vida não proporciona. Então é preciso pensar, o meu estilo de vida agrada a Deus? Agora, o estilo de vida é uma escolha, meu. Quem escolhe o seu estilo de vida é você mesmo. Ele é determinado pela nossa vontade. Não é o outro quem escolhe o estilo de vida que eu vou ter. Não é o outro quem determina o tanto de televisão que eu vou assistir. Não é o outro quem determina o tanto de internet que eu vou ter por dia. Não é o outro quem determina o tanto de MSN que eu vou estar estabelecendo contato, ou o tanto de torpedo que eu vou mandar. Não é o outro, sou eu.
Eu determino o meu estilo de vida. Eu vou determinar o tanto que eu vou dormir, o tanto que eu vou comer, o tanto que eu vou fazer exercício, o tanto que eu vou ler a Bíblia, o tanto que eu vou orar. O meu estilo de vida é determinado pela minha vontade. Interessante que nessa manhã nós aprendemos com Deus, na palavra, que há maneira de agradar a Deus com o meu estilo de vida. E como é que eu posso agradar a Deus com o meu estilo de vida? A Bíblia fala que uma pessoa bem-aventurada ou feliz, primeiro, ele não faz algumas coisas. A Bíblia diz que se eu quero agradar a Deus, eu preciso começar a ser direcionado por Deus. E para ser direcionado por Deus, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Eu pergunto, você está disposto a abrir mão de alguma coisa para agradar a Deus? A Bíblia diz, feliz é aquele que não faz determinadas coisas. Vamos lá olhar na Bíblia? Então olha o versículo 1. Primeiro, a Bíblia diz que você precisa praticar 3 verbos, evitar praticar 3 verbos em direção ao pecado. Se você quer agradar a Deus, você não pode praticar esses 3 verbos em direção ao pecado. E quais são os 3 verbos que estão aí, que falam que nós devemos evitar em direção ao pecado? Primeiro verbo, andar. Diz a Bíblia, não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio na Bíblia? O ímpio é aquela pessoa que não serve a Deus. O ímpio é aquela pessoa que é contrária a Deus. O ímpio é aquela pessoa que é ex-adversus de Deus. O ímpio é aquela pessoa que não tem compromisso com Deus. E aí é importante a gente pensar, será que eu estou indo atrás de ímpio? Será que eu estou fazendo o que o ímpio diz que eu devo fazer? Será que eu estou seguindo os conselhos ímpios? Será que ao invés de buscar os conselhos da palavra, eu sigo os conselhos das minhas amigas, dos meus amigos, dos meus colegas, daqueles que estão ali no trabalho, na escola, na faculdade, etc.? É importante pensar que às vezes as amizades, cedo ou tarde, vão influenciar ou determinar a minha conduta. Às vezes eu vejo uma tribo chamada de emo, andando junto. E aí eu começo a perceber que os emos são homogêneos e não heterogêneos. E por que eu percebo isso? Porque os emos, eles têm que andar iguais. Eles têm que usar a mesma roupa, eles têm que usar o mesmo cabelo, aquele cabelo caído na frente, assim que você não vê nem o rosto direito, parece que o cara está debaixo de uma cortina, ele tem que ficar meio debaixo da cortina para ninguém vê-lo, né? Ele tem que usar aquela roupa preta, ele tem que usar a cruz de cabeça para baixo, ele tem, por quê? Porque ele é obrigado, ele faz parte da turma, então ele tem que usar aquilo, se ele não usar, ele não é. Será que eu sou homogêneo com o ímpio? Eu faço o que o ímpio faz e faço porque ele diz que eu tenho que fazer, que se eu não fizer, eu não sou da turma, eu não participo. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isto é, o ímpio não vai determinar a minha conduta. Não é o ímpio quem vai dizer o que eu vou comer, o que eu vou falar, o que eu vou vestir, o que eu vou pensar, o cabelo que eu vou usar. Não é o ímpio quem vai dizer para mim o filme que eu vou assistir, a forma que eu vou namorar. Não, não é o ímpio. Eu tenho outros valores que não os valores ímpios. E meus irmãos, quando eu começo a pensar sobre isso, aí a gente tem que começar a pensar, qual é o estilo de vida que eu estou vivendo? É o estilo de vida ímpio? Mas a palavra de Deus fala num outro verbo aí. A Bíblia diz, não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas aí usa um outro verbo em direção ao pecado. Qual? Deter. Diz assim, não se detém no caminho de quem? Dos pecadores. Agora já saiu da palavra ímpio. Já está indo para uma outra palavra. A palavra agora é pecador. Pecador é aquele cara que sempre erra o quê? Me ajuda. Sempre erra o quê? O alvo. Você gostaria de ser amigo de uma pessoa que sempre erra o alvo? Você imagina aquele sujeito que está na rua, aquela irmã, a rua é mão dupla, a irmã está comendo faixa, o sujeito lá está buzinando lá atrás, ou o irmão está buzinando lá atrás, e ela está com raiva dele, e ela não sabe que está comendo faixa. Por quê? Porque ela não tem noção espacial. E não tendo noção espacial, sempre erra o alvo. Não sabe o que é direita e não sabe o que é esquerda. E porque não sabe o que é esquerda ou direita, anda no meio, vai para lá, vem para cá.
Quem aqui já viu aquele sujeito que dá seta para a direita e vira para a esquerda? Ele não tem noção espacial, ele não sabe nem para onde vai a seta do carro. Ele diz, deixa eu dar uma seta aqui para ver para que lado vai e eu vou virar. Isso é o sujeito pecador. Ele erra o alvo o tempo todo. E a Bíblia diz que eu não posso me deter no caminho do cara que está errando o tempo todo. Como é que eu vou fazer parte de um time que erra o tempo todo? Aí eu seria um torcedor de que time? Eu não vou dizer, os irmãos já sabem, aqueles que têm as duas cores. Eu não vou, né? Eu não posso, ou aquele que tem a 3 cores, ou aquele que tem 4. A verdade é que ninguém quer ser partícipe ou participante de um time perdedor. Deter-se no caminho dos pecadores é participar do time que sempre erra o alvo. Porque o pecador está sempre errando o alvo. E a palavra de Deus diz, qual é o meu estilo de vida? Eu vou atrás dos caras que erram o alvo? Eu convivo com eles, eu faço parte do time deles, eu estou aprisionado por eles, eu estou me guiando por eles, como é que é? Mas agora vem um terceiro verbo. E qual é o terceiro verbo que eu encontro aí no Salmo 1? Que são os verbos que eu não posso conjugar, porque são verbos que me guiam para o pecado. Esse verbo, nesse sentido, é claro, né? Qual é o terceiro verbo que pode me conduzir ao pecado aqui? Assentar. Mas assentar com quem? Na roda dos zombadores. Há uma tradução que fala escarnecedores. O escarnecedor é ímpio? É pecador? É, mas ele é pior ainda. O escarnecedor é aquele sujeito que ele zomba de Deus, zomba das coisas de Deus. O escarnecedor é aquela pessoa completamente contrário a Deus. Ele tem um estilo de vida que bate, vai contra a Deus. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. A palavra de Deus fala sobre ele. Melhor, capítulo 21, 24. Provérbios 21, 24. Lê para mim quem achou esse texto. Provérbios 21, 24. Lê para mim. O que está escrito aí? Vamos de novo? O soberbo e arrogante, como é que ele chama? Zombador. E como é que ele age? Com extremo orgulho. O cara é arrogante, o cara é soberbo, é orgulhoso, é tudo que a Bíblia diz que eu não devo ser. E a Bíblia diz, não senta com essas pessoas não. Não senta com eles não, não vai para perto deles não, porque você vai aprender o que Deus não quer que você aprenda. Você vai ser o que Deus não quer que você seja. Deus não quer que você seja zombador, Deus não quer que você seja arrogante, soberbo, orgulhoso. Deus não quer nada disso no seu coração. Você já percebeu que as pessoas que se sentam com os zombadores, eles não aceitam a opinião do outro? Via de regra, são pessoas soberbas, são pessoas orgulhosas, não aceitam, sempre estão zombando, sempre estão caçoando. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Perceba que a atitude dessas pessoas são tipos de pessoas que a Bíblia tipifica como pessoas que desagradam a Deus. E há um conselho na Bíblia. Abra a tua Bíblia em Provérbios 4, 14 e 15. Lê para mim o que a Bíblia diz aí. Provérbios, capítulo 4, 14 e 15. Agora eu queria que toda a igreja lesse, por favor. Provérbios 4, 14 e 15. O que é que Deus diz na sua palavra para nós? Pode ler. Eu preciso ser grifa isso na sua Bíblia, meu irmão. Preste atenção. Primeiro, não sigas a vereda dos ímpios. Depois, nem andes pelo caminho dos maus. Depois, não passes por ele. Depois, evita-o. Depois, desvia-te dele. Depois, passa longe. O que Deus está falando para nós aí? Deus está falando assim, dá uma aproximadinha, chega perto, dá uma cheirada, para sentir o clima e tal. Não, a Bíblia diz, sai fora, meu irmão. Sai fora, é ponta de aterro. É perigo na certa. É morte. Sai fora, evita, passa longe, não chega perto, sai, não te apegue a ele, ande fora desse caminho, não siga. Será que Deus está falando isso por acaso? Não, Deus está falando isso porque Ele conhece. Ele sabe o perigo que corremos.
quando entramos por esse caminho, porque esse aqui é o caminho que leva à destruição, Deus sabe. Então Deus está dizendo, não segue ímpio, não vai atrás de pecador, não convive com escarnecedor. Deus não quer isso. Isso é estilo de vida. Ah, pastor, mas então como é que eu vou fazer? Eu tenho um monte de amigos assim, começa a orar por eles, pela conversão deles. E sai fora, faz o que Deus diz, sai fora, porque se seus amigos são tudo isso aqui, tem alguma coisa errada. E se você começar a ir nesse caminho aqui, não tem retorno para você. Certamente você vai colher os frutos do caminho que segue. Mas se a Bíblia está dizendo para a gente tomar cuidado com o estilo de vida, no sentido de que a gente precisa se precaver, a Bíblia está dizendo também que o nosso estilo de vida também, ele faz parte de escolha, que temos escolhas que podem fazer bem. E aí a Bíblia diz o que a pessoa feliz ou bem-aventurada deve fazer. Quais são as escolhas que nós devemos fazer? Vamos à Bíblia, vamos voltar ao Salmo de número 1, Salmo 1. Vamos lá no versículo 2. Quais são as escolhas que a Bíblia nos orienta a tomar em nossas vidas? Primeira escolha, a Bíblia diz, escolha quem? Escolha a palavra de Deus. Preste atenção nisso. Olha bem, a Bíblia diz, o foco da minha vida pode estar no prazer? Pode. Mas o meu prazer precisa estar direcionado para a palavra de Deus. Para onde está direcionado o seu prazer? Para a palavra. O prazer direcionado para a palavra. Não é pecado sentir prazer, não. É bênção de Deus. Deus colocou esse sentimento no nosso coração. O desejo de sentir prazer. Deus colocou isso. Mas Ele diz, direcione o seu prazer para a palavra de Deus. Por que Deus manda a gente direcionar o prazer para a palavra? Porque quando o meu prazer está na palavra, e eu coloco o meu prazer, e prazer aqui é no sentido de deleite, alegria, realização, eu não erro. Porque a palavra não erra. A palavra não me guia para as coisas erradas, a palavra não me faz desviar do propósito de Deus. Então, quando o meu prazer está na palavra, tudo que vier não será uma sequência de erros, mas será uma sequência de bênção na minha vida. E é por isso que o meu prazer precisa estar na palavra. Interessante, a Bíblia fala que o meu prazer deve ser a palavra como fonte. E se a palavra for a minha fonte, e lá na frente você vai ver isso, eu vou ter vitória. Porque eu vou estar sempre suprido por Deus. Interessante que aqui não fala só em ter prazer na palavra, mas fala uma segunda coisa. Fala assim, antes tem o seu prazer na palavra e, tem um i aí, e na palavra medita o quê? Dia e noite, pronto. Aí você vai dizer para mim, principalmente os adolescentes que estão aqui, né? Pastor, pirou o cabeção. Esse negócio de ficar meditando dia e noite na palavra, pastor, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Lembra que naquele contexto que o salmista escreveu isso aqui, ó, não existia Bíblia assim não. Não tinha Bíblia de R$30 para o irmão comprar R$3 por mês. Não tinha. O que tinha? Tinha um rolo que era lido lá para eles, e eles simplesmente ouviam e levavam a palavra que foi ouvida no coração, na mente. Não existia Bíblia assim. Todo mundo tinha a sua Bíblia? Não tinha não. Só os profetas, os reis, os sacerdotes, aqueles que lidavam com o templo, é que tinham a palavra na mão. Então o que acontecia? Ele chegava no templo igual hoje, lia o Salmo primeiro e vocês iam com o Salmo primeiro na mente. E aí ele ia recordando na sua mente, ele ia meditando sobre aquele salmo que foi falado, meditando. É isso que a palavra de Deus está falando. Tem irmão que tem a Bíblia na mão e não consegue meditar. E aqueles caras que não tinham a Bíblia na mão, ficavam meditando dia e noite em tudo que eles ouviam. Eu ouvi uma palavra, aquilo falou meu coração, então eu vou meditar. Puxa, o que eu preciso fazer à luz daquilo que eu ouvi? O que eu preciso fazer com aquela palavra que eu ouvi hoje? O que Deus quer falar comigo sobre aquilo? E aí é meditar. O meditar é isso. É transformar a palavra falada em palavra viva na minha vida. E colocá-la em prática no meu coração. É isso que a palavra de Deus diz. Medita na sua lei. E a Bíblia precisa ser vida. A Bíblia precisa ser algo que vai trazer vida para mim no dia a dia, tanto pela manhã quanto à noite. Agora vem a última parte desse texto que eu acho fantástico. Quais são as consequências
da sua escolha de estilo de vida. Você pode ter o estilo de vida lá do primeiro, que é o estilo de vida de pecado. Você pode ter o estilo de vida de focar na palavra de Deus, que é o estilo de vida de santidade, de pureza, de amor, de verdade, de bênção. E aí a Bíblia fala quais são as consequências do nosso estilo de vida escolhido. Quais são? Primeiro, quem busca Deus, ele é comparado a quê? Olha na Bíblia, lá no versículo 3. Ele é comparado a quê? Quem busca Deus. Quem escolhe o estilo de vida que Deus aponta, é comparado a quê? A uma árvore. Uma árvore. A árvore nasce árvore. Como é que uma árvore surge? A partir de quê que uma árvore surge? De uma semente. Uma árvore já não vem do nada e se torna uma árvore. A árvore vem de uma semente. A semente, ela é muito pequenininha. Um dia a semente nasceu no seu coração. Daqui a pouco ela se tornou uma plantinha. Daqui a pouco ela se tornou uma planta madura. Daqui a pouco ela produziu flores. Daqui a pouco ela produziu fruto. Uma árvore se alimenta de si mesma. A árvore se alimenta de si mesma? Não é possível uma árvore se alimentar de si mesma. Ninguém pode se alimentar de si mesmo. Se ele se alimentar de si mesmo, ele morre. Toda pessoa que se ele alimentar de si mesmo, ele morre. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas ficam presas em escombros. E por falta de água, eles são obrigados a fazer uma coisa difícil de falar aqui, difícil de produzir nesse momento, mas eu preciso falar. Ele precisa beber o quê? A própria urina, o xixi dele. Mas se ele ficar bebendo a urina dele, ele vai sobreviver? Não tem como, ele morre. Pode até sobreviver pouco tempo ali, uma questão de emergência, mas não sobreviverá. Nós não alimentamos de nós mesmos. Nós não podemos pegar os nossos excrementos, aquilo que nós ejetamos, né? Os nossos dejetos, e alimentar deles, porque eles não vão nos suprir. Não há como nós alimentarmos de nós mesmos. Então nós temos que ter uma fonte de alimentação. Qual é a nossa fonte? A Bíblia diz que o servo de Deus não se alimenta de ímpio. O servo de Deus não se alimenta de coisa que não presta. O servo de Deus não se alimenta das trevas, não se alimenta de opinião dos outros. O servo de Deus se alimenta de quê? Da palavra. E ele é árvore. E a Bíblia diz que sendo árvore, ele precisa então tirar da terra os nutrientes. E ele precisa ser alimentado por água. A água é uma fonte inesgotável, que diz a palavra de Deus. E o que vai acontecer com um crente que é alimentado pela palavra, por essa fonte inesgotável, que é o Espírito Santo agindo no seu coração? Diz a Bíblia que ele vence a sequidão. Diz a Bíblia que a sua folha não murcha. E diz a Bíblia, tudo que ele vai fazer, vai acontecer o quê? Prosperidade. Quem aqui gostaria de ter vitória sobre todas as dificuldades de sua vida? Quem aqui gostaria? Levanta a mão. É estilo de vida. Quem aqui gostaria de ter uma vida, como diz a palavra de Deus aqui, como se fosse uma folhagem que não murcha, quer dizer, exuberância de vitalidade? Quem quer ter aqui exuberância de vitalidade? Levanta a mão. Isso é estilo de vida, meu irmão. Quem aqui quer ter prosperidade contínua na sua vida? Levanta a mão. Isso é estilo de vida. Não é acertar na loteria, não é tirar a sorte ganha, não, é estilo de vida. A palavra de Deus diz isso. É porque escolheu Deus, e tendo escolhido Deus, vence a sequidão. E a sequidão é o que? A tempestade, os problemas, as aflições, a enfermidade, os perigos. Vence a sequidão. Diz a Bíblia, no ano da sequidão a sua folha é verde. Lá no profeta Jeremias fala isso. No ano da sequidão a flor é verde, porque tem um rio que abastece. Quem é o rio que está abastecendo a tua vida? É a internet? É os amiguinhos que estão lá passando torpedo para você? É o Twitter? Eles é que abastecem a sua vida, meu irmão? São essas pessoas que estão dando o combustível para você viver? Não é não. A palavra do Senhor diz que tem que ser a palavra. E se não tem palavra na tua vida, você está morto. Está morrendo. A sua folha está seca. E diz o texto bíblico. Não murcha aquele que se alimenta no Senhor. Prospera aquele que se alimenta no Senhor.
Mas a Bíblia que diz isso, e fala claramente aqui para nós nessa manhã, a vitalidade da árvore, a Bíblia fala da estabilidade da árvore, a Bíblia fala da produtividade da árvore, e a Bíblia fala da produtividade no sentido de prosperidade da árvore. A vitalidade da árvore a vitalidade da árvore depende da sua alimentação. A estabilidade da árvore depende da sua alimentação. A produtividade da árvore depende da sua alimentação. E a prosperidade da árvore depende da sua alimentação. E aí, nós precisamos agora ir para o último aspecto. A Bíblia fala do estilo de vida vencedor, que tem como consequências uma árvore frutífera. Mas a Bíblia fala do estilo de vida que não prospera, que é a contrapartida que tem aqui do ímpio. Preste atenção o que diz o versículo 5. Por isso os ímpios não, me ajuda, os ímpios não, aliás, antes disso, o versículo 4, lê, não são assim os ímpios, eles são como? O ímpio é comparado a uma palha, uma folha seca. Sabe como é que você empurra uma folha seca? Várias maneiras. Você pode empurrar com a mão, você pode empurrar ela com um pedaço de pau, com qualquer objeto. Mas uma das formas mais simples para você tirar uma folha seca do lugar e deslocá-la do lugar é como? Fazendo assim, ó. Tem uma folha seca lá no móvel da sua casa, você está mexendo com outra coisa, o que você faz? Sopra, pega o espanador, folha seca, facilmente deslocável. É folha seca. E é interessante, a palavra de Deus fala que folha seca não é árvore. Já foi, já pertenceu à árvore, mas não é mais. Folha seca não tem raiz, folha seca não tem fruto, folha seca não tem sustentação. O que é que folha seca tem? Nada. Absolutamente nada. A deteriorização de uma folha seca é rápida, porque não tem conteúdo, não tem vida em si mesmo. E por não ter vida em si mesmo, não tem água, seca e é arrastada para onde ela não quer ir. Folha seca não tem vontade. Folha seca vai na direção de quê? Do vento. Tem membro da igreja, tem adolescente, tem jovem, tem adulto, tem velho que está indo na direção do vento? Tem. É folha seca. A folha seca não tem vontade, é um estilo de vida. E quando eu assumo esse estilo de vida, eu sou arrastado para onde eu não quero ir. E quem determina é o vento. E o pior é que quem sopra o vento é o diabo. Ele que leva a gente para onde ele quer. E aí, meu irmão, sendo folha seca, não há vitória na tua vida. A Bíblia diz que Deus aprova o caminho dos justos, mas diz, ao mesmo tempo, que o caminho do ímpio perece. Preste atenção que a Bíblia não diz que o ímpio perece, mas o caminho do ímpio perece. Quem prevalece na palavra no final é aquele que buscou um estilo de vida que agrada a Deus. Mas aquele que buscou um estilo de vida que não agrada a Deus, diz a Bíblia que esse estilo de vida vai perecer. Diz a Bíblia que esse caminho vai perecer. Ele não permanece na congregação dos justos e ainda enfrenta o juízo de Deus. E não há vitória para ele. Eu quero chamar a sua atenção para Isaías capítulo Isaías capítulo 5, versículo 24. Lê para mim esse texto, nós vamos terminar. Isaías capítulo 5, o versículo 24. O que diz aí nesse texto? Isaías capítulo 5 e o versículo 24. Vamos ler? Portanto, assim como a labareda de fogo consome os restos da colheita, e a palha queima-se pelas chamas, também a sua raiz apodrecerá, e a sua flor será levada como pó ao vento, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram. Prestou atenção? Prestou atenção? A folha seca, diz o texto, o fim dela é ser o quê? Queimada, virá pó, virá cinza. Eu quero finalizar perguntando:
O seu estilo de vida agrada a Deus, meu irmão? Você está agradando a Deus com o seu estilo de vida? Tem desafios para nós aqui nessa manhã. Quais são os desafios de Deus? Não conjugue os verbos que te conduzem ao pecado. Não pratique os verbos que te conduzem ao pecado. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não se detenha no lugar do pecado. O pecado está ali, cai fora. O pecado está naquele lugar, eu estou no outro. Estou fora, eu não vou na direção do pecado, porque aquilo desagrada a Deus. Não se assente com pessoas que zombam de Deus, que escarnecem de Deus. Não seja participante com eles. Tem desafios de Deus aqui para a nossa vida. Quais são? Aproxime-se mais da palavra. Leia mais, medite mais, reflita mais. Mas o maior desafio de Deus aqui para mim nessa manhã é produzir fruto. E se a gente quer produzir fruto, a gente tem que estar ligado em Deus. E aí a gente tem que sugar na palavra os nutrientes e deixar o Espírito Santo como rio inundar a nossa vida. E se o Espírito Santo inundar a nossa vida, tem fruto. E é impressionante que lá no Novo Testamento você vai encontrar uma palavra de Jesus falando que o Senhor veio procurar frutos lá na sua plantação. E quando ele procurou frutos, não tinha, só tinha folhas. E o Senhor então queria mandar cortar aquela árvore. E então aquele que estava cuidando da árvore, aquele que era o agricultor, falou assim: não, Senhor, deixa por favor mais esse tempo, Senhor, pelo menos mais um ano. E o Senhor disse: olha, há 3 anos eu venho buscar fruto nessa árvore, não tem. 3 anos buscando fruto. Era a figueira estéril, está lá em Lucas 13. Tem 3 anos que eu procuro aqui, não tem nada. E aí o que estava cuidando da figueira falou assim: Senhor, deixa mais um ano. E o Senhor disse: tudo bem, eu vou deixar mais um ano. Então cave ao redor, coloque lá o adubo, etc. Aí diz no final: e se no futuro der fruto, muito bem. Mas ele termina dizendo: mas se não der fruto, corta. A oportunidade é dada. O tempo é dado, o adubo é dado, o cuidado é dado, alguém está falando, alguém está cuidando, mas o Senhor está esperando o quê? Fruto. Se não tiver fruto, é árvore inútil, e aí vira folha seca, e aí não serve para nada, a não ser ser empurrada pelo vento e ser queimada no fogo inextinguível. Que o Senhor nos ajude a ter um estilo de vida que seja diferenciado do mundo. E se tivermos um estilo de vida que agrada a Deus, os frutos serão abundantes na nossa vida. E o cuidado de Deus, e o zelo de Deus, e a alegria de Deus vai ser tão grande, que Ele sempre vai olhar para nós e vai dizer: valeu a pena investir naquela árvore, porque os frutos dela são mais do que abundantes. Amém? Eu queria que cada árvore aqui orasse pela outra árvore que está do lado. É possível? Então, se você é árvore de Deus, ore pela árvore que está aí do lado. Se você se considera folha seca, pede misericórdia a Deus e pede a pessoa para orar por essa folha seca que está aqui. Você vai dizer se é árvore ou se é folha seca. E você, se é árvore, você vai orar pela outra árvore que está aí. Se é folha seca, diz: Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou sendo uma folha seca. Eu estou sendo levado por tudo quanto é vento, Senhor, que está por aí. Eu estou na direção do vento, eu não estou na tua direção. Deus, tem misericórdia de mim. Trabalha no meu coração. Deus, faz do meu irmão árvore frutífera. Que ele produza muitos frutos, muitos, que alegrem o teu coração. Ó Deus, fala comigo nessa manhã. Ore ao Senhor agora. Você que está aí nos assistindo, ore também. Peça a Deus que não permita que você seja uma folha seca, mas que você seja uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, uma árvore de bênção para aqueles que estão ao seu redor. Ore ao Senhor agora. Coloque o seu coração no altar de Deus. Peça a Ele que mexa com você, mexa com a sua estrutura, transforme o seu coração.
mude o seu caráter, Ele faça algo novo, e que mais do que ser um crente, você quer ser árvore, e árvore de bênção, e você quer prosperar, porque é a promessa para a tua vida, porque você é um servo do Senhor. Ó meu Deus, eu te peço a tua bênção sobre a vida da tua igreja que clama nesse momento, tua igreja que derrama o coração nessa hora. Ó meu Deus, quantas vezes temos nos tornado folhas secas, sem vida, sem nenhum vínculo contigo, sem frutos, sem abundância, sem vitórias. Ó meu Deus, quantas vezes temos nos tornado folha seca, simplesmente empurrada e impulsionada pelo mundo. Mas meu Deus, nessa manhã, nós queremos dar uma guinada em nossas vidas, e queremos nos tornar, Senhor, árvores frondosas, frutíferas, estabelecidas na tua casa como os cedros do Líbano. Queremos vencer as tempestades, queremos atravessar, Senhor, os desertos, queremos passar pelos vales, as montanhas, confiados no Senhor. Meu Deus, dá com que nós possamos nos desviar do pecado, que jamais venhamos a conviver com o pecado, nos deliciar com o pecado, aprovar o pecado, mas que nós possamos dizer não com autoridade ao pecado, e vivendo assim, nós possamos agradar o teu coração. Meu Deus, ajuda-nos a ter um estilo de vida que seja agradável aos teus olhos, e que proporcione vitória em nossas vidas. Dá-nos amor e fome pela tua palavra, sede pela tua palavra. Que o nosso prazer esteja na tua palavra e não no mundo, e não nas coisas que não são do teu agrado. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Oramos, suplicamos a tua bênção, agradecidos em nome de Jesus.